Olá, tudo bem por aí? Que bom que você segue comigo. Aqui é o Vinícius Bazan, coordenador do Bootcamp AI, e esse é nosso terceiro encontro. Se você vem acompanhando todos os encontros desse Bootcamp, eu acho que você já percebeu que a abordagem aqui é um pouco diferente da grande maioria dos cursos e workshops de inteligência artificial que tem pelo mercado. A começar porque aqui não é nem curso nem workshop. Mesmo que a minha formação seja em engenharia mecatrônica, mesmo que eu acompanhe a IA há muito tempo, bem antes de começar meu curso de engenharia na USP, nem eu, nem ninguém da Empíricos Educação, que é a minha parceira nesse projeto, tem a pretensão de te ensinar uma teoria sobre a IA. Até porque, sinceramente, isso não existe. E essa não é uma opinião só minha, é também a opinião de quem mais entende de inteligência artificial, que são as empresas que desenvolvem e analisam esse mercado. Os estudos dessa empresa, como esse da BCA Research, não deixam dúvidas. A gente está no meio de uma revolução. Uma revolução nos mesmos moldes da revolução agrícola e da revolução industrial. Se você pensar que, por exemplo, as teorias que melhor explicam a revolução industrial surgiram quase um século depois dela, você deve concordar comigo que tentar teorizar tudo o que está acontecendo nesse momento é, pelo menos, algo que você deve desconfiar. Por isso, a ideia aqui é realizar alguns encontros com uma abordagem prática, com a visão de quem está aplicando todos os dias essas ferramentas. No nosso primeiro encontro, a gente viu o que é inteligência artificial e como a gente chegou até aqui. No nosso segundo encontro, a gente explicou a diferença entre a IA e as ferramentas de inteligência artificial. E claro, mostrei também algumas aplicações práticas delas. E hoje a gente vai falar sobre um dos aspectos mais importantes dessa revolução, que é o mercado de inteligência artificial. Nesse encontro, eu vou te mostrar uma chance real de ganhar dinheiro conhecendo de forma mais aprofundada esse mercado. Eu estou falando de oportunidades reais de fazer dinheiro, muito dinheiro, sendo um first mover aqui do Brasil, ou seja, um profissional qualificado e especializado em IAs. E no nosso último encontro, que é o da próxima segunda-feira, vai ser o fechamento por tempo indeterminado desse grupo, para que a gente aprofunde esses encontros e compartilhe dados confidenciais no ambiente seguro. Então, se você não assistiu aos primeiros encontros, eu sugiro que você clique na caixinha deles, aqui em cima. Assistir na ordem vai facilitar o seu aprendizado. Dito isso, vamos começar pela parte mais espinhosa desse tema. Inteligência artificial é a próxima nova bolha? Olha, essa é uma opinião de muita gente que olha para esse mercado. Para falar com toda a propriedade sobre ele, a gente vai receber aqui, nesse encontro, o analista da Empíricos e um dos maiores especialistas do Brasil no mercado tech, o Richard Camargo. Mas antes de passar a bola para ele, é importante mostrar para você o que é e como se forma uma bolha no mercado financeiro. Vamos lá! A explicação que eu mais gosto do que é uma bolha é quando um número significativo de investidores com o objetivo A segue uma sugestão de investidores com o objetivo B. Obviamente, dois objetivos distintos entre si. Quando isso acontece, esse grupo significativo de investidores passa a adotar um comportamento diferente do seu objetivo. Isso faz com que os preços dos ativos desse mercado inflem como uma bolha. Mas o mais fácil é quando a gente exemplifica isso. Se você perguntar para um analista qual o valor justo de uma ação da Apple hoje, a resposta ideal seria: depende do seu objetivo. Se você tem entre 30 e 40 anos, tem como objetivo trabalhar por mais 20 anos pelo menos, o preço justo é 1. Se o seu objetivo é trabalhar só por mais 10 anos, o preço justo é outro. Se o seu objetivo é comprar esse papel e vender no dia seguinte, o preço também vai ser outro. E se você for um day trader que tem como objetivo ganhar dinheiro com a variação desse papel nas próximas horas, não importa o preço. O que importa é a perspectiva dessa variação. Só aqui você tem 4 exemplos de diferentes objetivos. Quando você pensa no mercado financeiro, você tem milhões de objetivos diferentes. E as bolhas, elas se formam quando um número significativo de investidores resolve seguir um objetivo diferente do deles, normalmente porque eles se sentiram seduzidos pelo retorno de determinado setor. Na bolha imobiliária de 2008, por exemplo, as pessoas estavam pagando fortunas por uma casa, mas não para morar, e sim com a expectativa de vender rapidamente no mercado em alta, tipo um day trader. Ou seja, em vez de olhar para a casa como um investimento de longo prazo, ou quanto ela poderia gerar de aluguel, um número significativo de investidores estava atrás de uma valorização de curto prazo para então vender essa casa. Já na bolha das .com, teve um momento em 1999 em que as ações da Cisco tiveram uma valorização de 300%. Na época elas custavam $60, esse era o único preço disponível. Só que essa valorização não aconteceu por causa dos fundamentos da empresa, e sim por causa dos day traders, já que o que era interessante para eles era a variação desse preço no mesmo dia. Nesse contexto, muitos investidores de longo prazo, atraídos por esse potencial formidável, toparam pagar o único preço disponível para essa ação, só que ela era insustentável para esse objetivo. Resultado, uma hora a bolha estoura. Nesse contexto, não existem culpados e inocentes, certo ou errado. O mercado financeiro é feito de diversos investidores, cada um jogando o seu próprio jogo. Quando o investidor faz o jogo do outro, normalmente alguém sai machucado.
E quando um número significativo de investidores faz isso num comportamento de manada, uma bolha se forma. Voltando para o mercado da inteligência artificial, dá uma olhada no desempenho dessa ação aqui. 145% de valorização em apenas 6 meses. E eu até estou acostumado em ver uma valorização dessas mais nas criptomoedas, não numa ação. Ainda mais numa ação do setor de tecnologia, um dos setores que mais sofreu no ano de 2022. A explicação desse resultado estrondoso, é claro, está ligada à inteligência artificial. Essa empresa ocupa a liderança do setor no fornecimento de GPUs, que é a sigla para Graphic Processing Units, ou seja, processadores que ficam no sistema nervoso das ferramentas de inteligência artificial generativa. E claro, parte dos analistas do mercado de tecnologia confia que a IA vai promover um novo ciclo de alta desse mercado tech. Mas que ferramentas são essas? Essas que consomem os processadores? Para surpresa de 0 pessoas, eu estou falando do ChatGPT e do Bard. E a empresa que fornece esses processadores e vive o auge da valorização é a NVIDIA. E o mais interessante é que essa ação entrou na carteira recomendada pelo Richard quando ela valia $80. Hoje, ela já está na casa de quase $400. Agora, lembra do que eu acabei de falar sobre o comportamento de uma bolha? É óbvio que com a revolução promovida pelas ferramentas de IA, a empresa que hoje é líder do fornecimento dos chips que atuam no machine learning, ou seja, o coração do funcionamento dessas ferramentas, naturalmente vai se valorizar. Mas será que esse e os outros fundamentos da empresa justificam uma valorização digna de uma criptomoeda? Ou esse é um valor inflado por investidores que entraram na manada e surfaram a valorização anterior? Será que existe alguma outra empresa desse setor com potencial igual ou maior do que a NVIDIA e ainda não está nos holofotes? Essas e outras dúvidas eu passo para o Richard, um dos analistas que mais entende do setor de tecnologia aqui no país. Você pode pensar hoje, como investidor, que existe a parte de tecnologia na bolsa e a parte de tecnologia relacionada com AI. Agora, o que é mais difícil dentro desses dois segmentos é você identificar o que é produto e o que está surfando uma onda, mas que não faz exatamente parte dela. Então hoje quando a gente fala de AI, a gente tem que pensar que esse negócio já é algo que existe há muito tempo, então é algo que já é trabalhado há muito tempo, mas que bombou, vamos colocar assim, ganhou popularidade desde o final do ano passado, quando o ChatGPT se tornou um produto de massas. Isso é bem interessante de acompanhar, porque eu estava super próximo de toda a comunidade quando aconteceu o lançamento, e para todo mundo que interagia com o ChatGPT de cara, já ficava essa sensação de que, nossa, isso aqui é algo diferente, sabe? Isso aqui é algo a mais. Mas ninguém tinha essa noção tão óbvia de que em 3, 4 meses o ChatGPT se tornaria o produto que mais rápido na história alcançou 100 milhões de usuários. E quando acontece esse tipo de, vamos colocar assim, de viralização de uma aplicação ou de uma nova tecnologia, o que vai acontecer? A mídia vai bombar muito conteúdo a respeito desse tema e as empresas, ali você tem departamentos dentro dessas empresas de relações públicas que eles têm como mandato, o motivo deles existirem é se apropriar do que está nesse momento bombando na mídia e associar a empresa a isso. Então você vê chegando um monte de empresas que não falavam sobre inteligência artificial há 6 meses atrás, falando agora sobre AI generativa, falando agora sobre lançar produtos similares ao ChatGPT, sobre como implementar isso dentro do dia a dia dessas empresas, mudar fluxo de trabalho, quem sabe até criar produtos novos, mas que não vinham fazendo nada disso antes. Hoje, quando você olha e tenta identificar na superfície quem são esses primeiros caras, é bem fácil. Então você sabe que são as Big Techs, então estou falando das maiores empresas do mundo, Microsoft, Amazon, Google principalmente, mas também o Meta, que é dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e de outras aplicações, e as empresas de semicondutores. Então as empresas de semicondutores, aí incorpora, a empresa que realmente incorpora toda essa narrativa é a NVIDIA. Então esses são os caras que quando você olha, você fala, quem que é AI hoje dentro de tecnologia? São esses poucos nomes. Agora, quem está tentando se apropriar dessa narrativa dentro do segmento de tecnologia? Quase todo mundo. Algumas empresas com mais êxito do que outras. Mas quando a gente fala de produto mesmo, hoje ainda é muito restrito a esses caras. Esse é outro ponto que é sempre importante a gente destrinchar exatamente, porque a bolha ela tem uma conotação negativa, né? Porque inflar uma bolha está muito correlacionado na memória de todo mundo ao estouro dessas bolhas, né? A gente tem que sempre contextualizar como é o desenvolvimento da tecnologia dentro do contexto da formação de uma bolha. Na prática, a adoção de uma tecnologia, ela sai o que a gente chama de uma curva S. Então ela começa linear, devagar, com primeiros investimentos que estão criando o alicerce dessa tecnologia, o alicerce que vai permitir essa tecnologia escalar. Aí você tem algum momento chave, alguma virada de mão muito importante e essa tecnologia escala. Aí ela tem um período de crescimento muito acelerado e que se assemelha a um crescimento exponencial. E aí ela chega num platô
em que ela se estabiliza numa maturidade muito maior e ela deixa de ser um segmento de alto crescimento. Geralmente, no meio do caminho entre a trajetória de crescimento e o ponto em que você alcança a maturidade, estoura-se uma bolha em termos financeiros, né? Então, se a gente parar para olhar, por exemplo, a internet era um segmento nascente no final da década de 80 e início da década de 90. Naquele momento, o que a gente via era investimento em infraestrutura, literalmente. O trabalho desses caras era passar fibra em basicamente todos os continentes. O mundo estava sendo conectado na década de 90. Esse era o grande momento do alicerce, da estrutura, em que você não tinha grandes aplicações, você não tinha sites ainda resolvendo problemas igual a gente tem hoje, você tinha um desafio de conectividade, a maioria das pessoas ao redor do mundo não estava conectada à internet, e esse era o problema 1. Quando esse problema foi resolvido, e a gente está falando já do final da década de 90, começo dos anos 2000, você tem uma explosão de crescimento. Essa explosão de crescimento veio através das aplicações dessa tecnologia. E aí você teve a formação de uma bolha financeira em paralelo ao desenvolvimento dessa tecnologia. Então, o mercado financeiro, da mesma maneira que eu comentei, que empresas se apropriam da narrativa que está forte hoje, o mercado financeiro se apropria das narrativas também como ferramenta de investimento. Então, todo mundo quer saber agora o que investir em AI, da mesma maneira que todo mundo queria saber nos anos 2000 como investir em tecnologia, como investir na internet. Então, quando a gente fala de AI, dentro desse grande esquema das coisas, eu acho que existiu já um período muito forte de investimento em infraestrutura, que foi realizado nos últimos anos. Quem investiu em infraestrutura? Os grandes players, Google, Microsoft e Amazon, basicamente, com o suporte da NVIDIA, que é quem criou, né, a tecnologia do data center especificamente, a empresa que desenvolveu as placas que possibilitam você treinar um modelo de inteligência artificial hoje. E agora o resto do mundo ganhou acesso a essas ferramentas. Então o mundo está começando a trabalhar no desenvolvimento de ferramentas de AI. Então, ouvindo, por exemplo, calls de resultados agora de empresas de tecnologia listadas em bolsa, essa pergunta é recorrente. O que vocês estão fazendo em termos de AI? A maioria dos executivos das empresas respondem algo na linha de: nesse momento a gente está estudando a melhor aplicação, porque a gente ainda não sabe exatamente como cabe dentro do nosso negócio. Tem uma série de caminhos que a gente pode seguir, que a gente está estudando se faz sentido ou não seguir, e quem disser para você que sabe qual é o futuro da inteligência artificial, ou está mentindo ou está iludido pelo acaso aqui, porque ele não sabe, ninguém sabe. Acho que é nessa etapa que a gente está hoje. A gente está numa etapa em que você já tem o alicerce, e agora todo mundo está voltado para isso, trabalhando para criar aplicações. Nos próximos anos, vão surgir uma série de empresas que a gente não conhece hoje, que na verdade estão sendo formadas nesse momento e que lá na frente vão ser grandes sucessos possibilitados por conta dessa tecnologia. É muito comum você associar a formação de uma bolha financeira a métricas financeiras que não são comuns. Então, é muito típico do desenvolvimento desse ciclo. Vou citar o melhor exemplo que eu tenho para dar aqui, é o da bolha da internet. Então, como é que se avalia uma empresa nascente, no começo dos anos 2000 ou final dos anos 90, que está desenvolvendo algum produto digital, se apropriando dessa nova ideia chamada internet, mas que essa empresa não tem receita? Por não ter receita, você não faz ideia do que é um perfil de lucratividade dessa empresa, ou seja, qual vai ser a lucratividade dessa empresa daqui 5, 6 anos, não tem como você saber isso. E essa empresa não tem histórico, você não conhece muito bem os executivos, você não conhece bem o setor, porque todo o setor ainda é nascente. Como é que você avalia essa empresa? Aí começam a surgir as métricas criativas. Então, quando você olhava no começo da bolha da internet, como é que você falava para um investidor que a sua empresa era diferente? Você falava para ele, a minha página na internet teve tantos acessos. Então, o investidor, na cabeça dele, fazia contas do tipo, eu estou pagando 100 milhões de dólares nessa empresa, mas essa empresa tem 100 milhões de cliques, eu estou pagando $1 por clique. Começam a criar métricas que, financeiramente falando, não fazem sentido, tipo $1 por clique. Isso não faz sentido objetivo, ainda mais hoje, olhando em retrospecto, com todo o benefício que a gente tem de já entender como a internet funciona enquanto business. Mas não é importante para o investidor avaliar a sua empresa com base nisso. A maneira como a gente avalia a empresa é com base em geração de caixa. Só que esses nomes não tinham geração de caixa. Então você tem é muito típico da formação de uma bolha financeira, você ter essas métricas, vamos chamar assim, de peculiares. Eu acho que pra gente aqui, uma regra muito importante que a gente tem como negócio é que quando isso se torna manchete, a gente não tem que ser comprador, a gente já tem que estar como vendedor. Acho que a gente aqui como investidor, a gente quer chegar antes de todo mundo e se apropriar dessa ideia, surfar o desenvolvimento dessa ideia e vender esse negócio um dia, obtendo um lucro interessante. Então pra gente a NVIDIA ingressou nas carteiras em 2018,
Essa ação estava cerca de $80 por ação. E para a gente tinha uma tese muito clara ali, que era essa na época não era uma empresa de AI. Não falava-se de AI em 2018. A NVIDIA era uma empresa de games. E o mercado de games tem essa particularidade de ser um mercado de entretenimento que demanda muita tecnologia, ao mesmo tempo em que é um mercado extremamente rentável. É o maior mercado de entretenimento do mundo hoje, é maior do que cinema, maior do que televisão, maior do que muitos outros mercados que a gente pode pensar assim. Então é um mercado muito propício a você fazer inovações muito de fronteira, a você puxar o vetor da tecnologia, porque é um mercado grande para monetizar. Então pra gente, a gente via como o segmento de games da NVIDIA um potencial ali de destravar valor para outros tipos de segmentos graças ao desenvolvimento de tecnologia ali dentro. Então tinha um business ali dentro da NVIDIA que era pequeno em 2018 ainda, que era chamado de data center. Esse negócio ali dentro era o que a NVIDIA vinha comercializando em termos de placas, em termos de estrutura de data center completo, SOCs e tudo mais, para clientes corporativos. Então é o momento em que os hyperscalers, que a gente chama, que são as big techs, Amazon, Google, Microsoft, estavam construindo toda essa infraestrutura em nuvem que a gente tem hoje super madura, e a NVIDIA começava a fornecer para esses caras a infraestrutura. Toda a parte ali de treinamento de modelos, né, porque a gente falava muito mais como machine learning, deep learning, do que hoje se fala mais como AI, que já popularizou. Então, a NVIDIA, em 2018, quando a gente volta, esse era uma pequena fração do negócio. Agora, que está na capa de todos os jornais que a NVIDIA é o grande player de AI, a parte de data center já é maior do que a parte de games dentro do negócio da NVIDIA. Então, mais de 50% das receitas dela já vem do segmento de data centers, que são os clientes corporativos, e boa parte desse negócio vem da demanda por produtos de inteligência artificial, semicondutores que vão propiciar ali a infraestrutura para você fazer o treinamento de modelos de inteligência artificial. Então, para a gente foi essa a história. Só que a gente teve o privilégio de captar essa história muito cedo e surfar ela. Então, a gente saiu de $80 para $400 por ação aqui nas nossas recomendações, e aí foi esse momento em que a gente falou, puta, tornou-se algo que agora é mainstream. Agora todo mundo fala disso, agora não sou só eu aqui falando disso para ninguém que quer me ouvir, né? Porque agora todo mundo tá falando sobre isso, já é muito maior, né? Então pra gente esse é o momento de sair, né? Eu acho que agora o investidor precisa dar um passo atrás, ciente de, puta, essa eu perdi, agora por onde eu recomeço, sabe? Onde tá a próxima onda que pode se apropriar desse tema de inteligência artificial? Hoje quando você pega uma ferramenta, por exemplo, igual o ChatGPT, ele já consegue fornecer muito suporte ao seu processo de investimento. Ele consegue te auxiliar no processo de pesquisa, ele consegue te auxiliar a levantar dados, ele consegue te explicar conceitos que talvez você demorasse muito tempo para aprender sozinho sobre uma nova tese de investimento. Mas isso é o que ele pode e o que ele deve fazer por você. O que ele não pode e ele não deve fazer por você é te dar recomendações de investimento. Eu acho que você não deve esperar que uma inteligência artificial, que algum algoritmo te diga, compre ações X, venda as ações Y. E aqui tem um problema que não é que a tecnologia não tenha a capacidade de fazê-lo, ela tem. Mas existe uma trava aqui que ela é regulatória. Então, para você dar a recomendação de investimento, você precisa ser um profissional certificado na área de investimento, você precisa compliance com uma série de regras que são definidas, e você tem as regras no Brasil, você tem as regras em outros países, e você não tem como aplicar esse mesmo conjunto de regras a uma inteligência artificial. Então, não é que a tecnologia não consiga, mas se você, vamos pensar, você é um empresário e você decide criar esse produto que dá recomendações de investimento baseado unicamente num modelo de inteligência artificial, e você não tem responsabilidade sobre essas recomendações. O risco que você está tomando aqui como empresário é o de amanhã ou depois o regulador bater na sua porta e falar, isso que você está fazendo está fora da legislação financeira. Isso que você está fazendo não pode ser feito, você está cometendo um crime financeiro ao fazê-lo, porque você não tem a propriedade, você não tem aqui o arcabouço, você não está compliance com o arcabouço jurídico para poder fazer recomendações de investimento, sabe? Então, é difícil você pensar em que tipo de empresas vão querer tomar esse tipo de riscos. É difícil imaginar uma Big Tech, por exemplo, assumindo esse risco para ela, sendo que não tem necessidade nenhuma. Um grande banco assumindo esse risco para ele, sem que exista um arcabouço ali definido, regulatório. E é muito difícil de fazê-lo, porque esse é um negócio de pessoas. Então, AI dentro dos investimentos é uma ferramenta suplementar ao seu processo de pesquisa. Isso, ela já funciona muito bem e ela vai se tornar muito melhor nos próximos anos. Bom, você viu aí o tamanho da valorização que quem segue as recomendações do Richard conseguiu embolsar só com a NVIDIA. Você também viu como o comportamento de bolhas muitas vezes cria fundamentos completamente equivocados, como esse caso citado pelo Richard do número de cliques influenciar o valor de uma ação, foi algo que aconteceu lá na bolha das .com.
Olhando agora, com um distanciamento de mais de 20 anos dessa bolha, é fácil até falar e achar uma certa graça dessa situação. Mas na hora, no olho do furacão, no meio da revolução que foi a internet, é coisa bem diferente. Não tem como fazer esse juízo. Isso só acontece com o devido distanciamento do tempo. E é por isso que eu venho batendo nessa tecla em todos os encontros. Desconfie de alguém que queira ensinar qualquer tendência de inteligência artificial para você. A gente está no meio dessa revolução. E essa revolução tem tudo para ser bem maior do que a própria internet. Avaliar tendências, saber qual é a ferramenta mais completa para um determinado nicho e qualquer outra pílula mágica que você queira saber sobre a IA, a gente só vai saber daqui a alguns bons anos. Se você já fez ou está fazendo um curso de IA, nada contra seu curso. Mas você viu aqui que a chance dele se tornar obsoleto ou mesmo te dar um mapa enviesado de todas essas ferramentas é bem grande. Ah, então você sugere que eu não faça nada, Vinícius? Olha, sinceramente, dependendo do que estiverem te ensinando, não fazer nada pode até ser bem mais vantajoso. Mas todo esse projeto aqui foi feito para te oferecer uma opção melhor e infinitamente mais completa de tudo que existe no mercado. E como a gente vai fazer isso? Com dois grandes trunfos. O primeiro deles é oferecendo algo melhor do que um curso, nesse momento em que a gente não tem o distanciamento do tempo. A gente vai fechar esse bootcamp ao público na próxima segunda-feira, mas vai oferecer a você a possibilidade de continuar dentro dele. Isso significa que você vai seguir tendo encontros virtuais periódicos comigo e com outros colegas especialistas em IA, que vão desde especialistas, profissionais de TI, analistas de mercado, até profissionais de outras áreas que utilizam essas ferramentas e têm resultados expressivos. O Richard, que apareceu nesse encontro, o Paulo, o Walter, a Thay, que já apareceram por aqui também, e mais outros profissionais que utilizam ferramentas de IA vão ministrar encontros para discutir o que vem acontecendo e quais as novidades daquele momento da inteligência artificial. E o segundo grande trunfo é que esse é um projeto que já extrapolou os muros aqui da Empíricos. Ou seja, além dos profissionais daqui, a gente vai receber pessoas de empresas que são autoridades em tecnologia e que são os reais agentes dessa revolução. E ainda tem uma cereja do bolo, que é um encontro especial a mais. Um encontro presencial, um evento com participação de empresas e demonstração de cases de inteligência artificial. A data desse evento ainda vai ser confirmada, mas essa é uma oportunidade de você fazer networking com pessoas de empresas diferentes que utilizam IA, com pessoas aqui da Empíricos, enfim, é também a minha oportunidade de conhecer você presencialmente. E ao fazer parte desse grupo, você também vai ter acesso, claro, à carteira completa de ações recomendadas pelo Richard e pela sua equipe. Você viu aqui, só com a NVIDIA, as pessoas que seguiram essa recomendação conseguiram um retorno formidável. Só que retorno passado não é garantia de lucro futuro. E em se tratando de tecnologia, o que passou, passou, mesmo. Por isso, ter acesso a uma carteira que olhe para essa tendência revolucionária, que é a inteligência artificial, com a seleção feita por um analista certificado e de alto gabarito, pode evitar que você invista numa empresa inflada e sem fundamentos. E tem mais algumas surpresas, mas que eu realmente só posso falar no nosso próximo e último encontro, que vai acontecer na próxima segunda-feira, agora em novo horário, hein? Esse que está aparecendo aqui na tela. Ah, só mais um spoiler. O evento presencial tem um limite de 50 vagas. Estou avisando isso agora, porque o auditório não vai comportar nenhuma fração do número que está aparecendo aqui na tela, que é o número de pessoas assistindo esse vídeo nesse exato momento. Eu acredito que menos de 1% das pessoas que assistiram os vídeos até aqui vão conseguir garantir uma vaga nesse encontro presencial. Então, se você quer fazer parte do Bootcamp AI com a maior vantagem possível, eu vou te pedir para não perder tempo e confirmar o seu lugar no grupo o quanto antes na próxima segunda-feira. Por fim, você deve imaginar que tudo isso que a gente vai oferecer, como encontros periódicos com especialistas do mercado, evento ao vivo, carteira recomendada, a estrutura de encontro e as demais surpresas, tenham um custo elevado. E quanto a isso, eu tenho que te dizer que a gente conseguiu tornar esse valor extremamente acessível, o valor de um café por dia. Mas todos os detalhes vão ser dados apenas no encontro da próxima segunda-feira, nesse horário que está aqui na sua tela. Agora, para acabar, eu peço que você deixe aqui embaixo o seu comentário com a hashtag #EstouDentro. É uma maneira de você firmar com você mesmo o compromisso de entrar para o Bootcamp e garantir sua vaga no evento presencial. Um grande abraço e até segunda!